Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, chegando com mais um podcast. Claro que eu tenho que dizer que estou muito feliz, porque hoje recebo com carinho Candice Freitas. Ela hoje vai declarar que Jesus é lindo, abrindo o seu coração para falar de mudanças, de transformações através do seu encontro com o Senhor. Amém, Seja bem-vinda, amém. Candice. A gente tem essas formalidades assim, mas é só para... Tá certo. Só para registrar. Glória a Deus pela Rapaz. sua vida, por esta oportunidade. Sinto-me feliz e honrada pela sua presença. Não é qualquer dia que a gente recebe, né? Uma irmã amada, uma filha de Deus de Brasília, para falar de tão grandes coisas que o Senhor tem realizado na sua vida. Filha amada de Deus, eu creio que essa é a minha identidade. E eu estou muito feliz, o meu coração está em festa, por poder compartilhar um pouco do que o Senhor tem feito na minha vida. Jesus é lindo? Ele é perfeito, ele é maravilhoso. É tão bom, né, a gente conversar com alguém assim que transborda esse entusiasmo de caminhar com o Senhor, de falar de Amém. Jesus. E Candice, assim, só para deixar registrado, né, porque Sim. me comentaram algo de gente, não se preocupa não, vocês estão colocando terror nesse podcast. Ai, meu Deus. Já trouxe para você, ó. Lencinho. Obrigada. Fica à vontade, é essencial. lencinho. Já vou colocar aqui, deixar Como eu sou aberto. bacana, eu trouxe para mim também, né? Obrigada. Porque disseram, Minha cunhada, olha, né? Eu posso falar pastora? Pode. Cunhada, tá Chiquinho me preparou, disse, ó, Candice é muito emotiva. certo. Eu sou, quando eu começo a falar do que Ela ele disse, já quando começa fez. a falar, pronto, o que Jesus fez na vida dela, ela já chora, se não seja por isso, a gente leva já um lencinho e fica tudo preparado, né? Verdade. A gente estava conversando aqui há pouco nos bastidores e eu fiquei impressionada quando você me falou. Claro que a gente fala de encontros com Deus, mas quando a gente diz assim, bom, quando eu lembro que a minha primeira experiência com o Senhor, ela foi gerada por alguém. E no seu caso, foi gerada pela baixinha? Pela minha baixinha, pela minha mãe. Eu digo que as minhas experiências com o Senhor começaram no ventre da minha mãe. Por quê? Porque eu fui gerada num contexto em que, aos olhos do mundo, eu deveria nem ter nascido. Porque minha mãe não teve o apoio. Ela não estava num casamento e ela não teve o apoio do pai biológico. E quando ela soube que estaria sozinha nessa empreitada, eu acredito, e eu sei porque a gente já conversou muito sobre isso, que foi o Senhor que colocou no coração dela que eu deveria nascer. E ela enfrentou muitos preconceitos, ela enfrentou muitas dores por conta... Ela não teve apoio sequer familiar na época, porque naquela época, né, 30 e poucos anos atrás, uma mulher solteira, uma gravidez inesperada. E esse testemunho é dela, não posso contar exatamente como se deu a minha concepção, mas eu sei que foi a mão de Deus que me colocou ali no ventre daquela baixinha. Porque pelo fato de eu não ter tido um pai biológico, ela fez nascer em mim, muito cedo, um sentimento de que eu tinha sim um pai. Que era o pai perfeito, o pai mais amoroso, o melhor pai, um pai que nenhum pai no mundo poderia ser esse pai. E quando as pessoas perguntavam quando ela estava grávida, perguntavam de quem era, ela dizia assim, é filha do Espírito Santo. E eu digo, mãe, eu acho que eu cresci com essa palavra, porque eu sempre me senti tão amada. Você ouvia isso? Ela me contou. Ela me contou. Eu disse, mãe, como era na época que você estava grávida? E perguntava, ela, minha filha, eu só dizia assim, ela é filha do Espírito Santo. Porque eu sabia que você tinha vindo com um propósito, eu sabia que você seria uma bênção na minha vida. Então, por mais que tenha ouvido de pessoas importantes que eu não deveria vir ao mundo, né, que aquela circunstância não era favorável para ela, ela optou pelo amor. E esse amor que a sustentou durante a gestação é o mesmo amor que vem nos sustentando até hoje. E ao longo da minha infância, eu tive muitas experiências com esse pai. Porque ela me ensinou a buscar esse pai. Apesar de não ter uma religião formal, não frequentar uma igreja, ela sempre me falou do amor de Jesus. E ela sempre me ensinou a crer que tudo ia dar certo. E, gente, numa circunstância em que tudo vai bem, é fácil acreditar, né? Mas onde tudo dizia que não, onde a circunstância financeira, ela não tinha, a minha mãe, ela... Eu me emociono um pouco, gente, porque quando eu olho para o que a gente viveu e olho o que Deus fez, mas a minha mãe, ela trabalhava no comércio e quando ela engravidou de mim, ela viu que não poderia continuar naquele emprego fixo porque não tinha com quem me deixar e muito menos dinheiro para... E ela optou por ser autônoma, né? Então, ela pegava
vendia perfumes e vendia roupas, e não tinha carro, obviamente. Então, era numa sacola e ela ia pelo centro de Mossoró. Então, eu fui criada à base de muito suor e de muita luta. Ô, baixinha arretada. Essa é, viu? Glória a Deus. E depois de um tempo, o Senhor foi trabalhando no coração da minha família, né? Porque no início ela teve que sair de casa, não foi nada fácil, né? Uma barra grande. Uma barra grande. Meu avô, super, né? Imagina o que ele sentiu ao ver aquela situação. Já tinha 2 irmãs mais velhas casadas e quando foi com ela, foi dessa forma. Mas o Senhor é tão lindo, Ângela, que depois de um tempo houve essa reconciliação, esse acolhimento, e eu digo que eu me tornei a neta favorita, digamos assim, sabe? Desculpa aí, né? Mas Os meus avós eu me preciso acolheram. dizer. A minha avó diz até que assim, como se eu fosse filha dela. Sim. Então, eu me senti muito, muito amada na minha infância. Tanto pelo amor de Deus, quanto por essa família. Então, eu sempre senti muita gratidão a Deus. Apesar de ter a gente passar por muita dificuldade financeira, o que faltava em dinheiro, abundava em amor. Então, eu sempre me senti muito amada. E as minhas experiências com o Senhor como eram, gente. Vocês vão entender. Chiquinho falou que eu dei um fora nele, né? Quando a gente era criança. Vocês vão entender o motivo. Mãe passava muito aperto financeiro. E eu via ela fazendo as continhas no caderno e nunca batia, porque o pessoal não pagava. Então, eu olhava para aquela situação e eu pensava, Deus, me ajude a ajudar minha mãe. Eu pedi a ele um jeito de ajudar. E ela falava uma frase, ela dizia assim, minha filha, a única herança que eu tenho para te deixar são os estudos, então estude. Isso eu ouvi muito pequena, então... Chiquinho, o problema não foi você, não foi falta de amor, não foi falta de interesse. Não. Era o foco, era o que você ouvia. Era. Passou a ser um objetivo de vida para você poder... Eu precisava estudar para mudar de vida e para poder dar uma vida melhor para ela. Também. Então, esse foi o meu foco. E quando o Chiquinho me conheceu, eu já era essa pessoa que só pensava em estudar. Eu só pensava em estudar para que um dia eu pudesse dar uma vida melhor para minha mãe. Só que, assim, eu não pensava em ninguém. Até Chiquinho aparecer, eu não tinha olhos para ninguém. Nunca vi, assim, um menino interessante. Não, mas quando ele chegou, mulher... eu vou adiantar só essa parte para explicar o fora. Eu tinha 11 anos, mas eu achei ele lindo. Só que não só eu, a escola inteira achou. Tipo o primeiro amorzinho, né? Eu achei ele lindo. Só que, primeiro, eu nunca me vi como uma menina bonita. Eu criança, Sério? nunca. Eu sempre me via assim, apatia, e eu usava óculos, eu precisava usar aparelho, mas não tinha dinheiro, então aquele dentinho fora da ordem. Eu não era, assim, ele disse que eu era, mas eu acho que foi Deus também que botou isso no olhar dele. Porque eu não achava, e eu sempre tive só esse foco de estudo. E quando ele chegou lindo, e que eu vi que as meninas todas achando ele lindo, eu digo, eu não tenho a menor chance com essa pessoa, né? Então, quando ele quis se declarar, que ele mandou uma cartinha, vou dar um spoiler, mandou uma cartinha, e eu não recebi, ele disse que foi o fora. Mas por que eu não recebi? Hoje, eu vejo que era como se eu não acreditasse naquilo. Como é que o menino que chegou de fora, mais bonito, está interessado em mim? Era como se, não, só pode estar tirando onda com minha cara, digamos assim. Vai que é uma trollagem mesmo, né? Vai que... E também eu meio que fugia daquilo, como se aquilo pudesse me tirar do foco, do estudo. E eu também era muito novinha. Claro, com certeza. Aí eu lembro que eu falei para ele assim, olha... eu só tenho 11 anos. Se você quiser me esperar até eu ter uns 14, 15, pode ser. Eu lembro que eu falei isso pra E as palavras têm poder, né? Porque mais pessoa apaixonada, né? Ela fala muito que mulher. Bonitinho, gente. Depois a gente vai fazer um podcast conjunto para eu contar toda essa paixão, porque ela que foi reacendida, né? Depois de tantos anos. Mas você sabe que enquanto você falava assim a respeito desse amor que sua mãe gerou em você, né? A partir da fé, da paternidade celestial. Sim. A gente percebe realmente que você conseguiu sentir um amor que preenche, né? Isso. Os espaços. E, tipo assim, você fala de uma infância sem o peso daquela ausência paterna e sem o peso de traumas, né? Que geralmente as pessoas carregam por não terem tido a referência paterna, né? Ou realmente ter tido muito próximo essa presença. Mas isso também não lhe impediu de se ver, como você falou, né? De ter um patinho feio. De sentir um patinho feio. Isso. Bem, quando a gente fala de infância, a gente sabe que são marcas que a gente carrega para a vida toda. É verdade. Então, de fato, a sua mãe
ela tomou de um presente do céu para te encharcar de amor, É né? verdade. E te ver hoje nessa fase já adulta, já sendo mãe também, Sim. poder colocar para fora um sentimento que geralmente entristece. Mas você É, fala com o zelo da sua mãe, você fala com um amor e com uma admiração, sim. né? E especialmente você fala de uma experiência que se tornou crescente na sua vida. O Exato. fato da sua mãe falar que não, ela é filha do Espírito Santo e você foi crescendo nesse ambiente e cenário de fé, isso te fortaleceu ao ponto de não te permitir, em algum momento, duvidar da presença de Deus ou, em algum momento, gerar interrogações a respeito, né, de quem é o Senhor na sua vida. Porque uma coisa é a gente crescer ouvindo isso Isso. e fazer disso realmente algo que se estabelece na nossa vida. Ângela, na minha infância, eu nunca duvidei, porque as respostas dele eram muito claras. Eu lembro de uma experiência, eu lembro de uma oração específica que eu fazia. Porque como a mãe não tinha condição de pagar uma escola, né? Eu tenho uma tia que eu quero mandar um beijão para ela, que ela me adotou nessa parte da educação, ela via que eu estudava muito, e ela resolveu Investir em você. investir. E aí ela pagava os meus estudos e da minha irmã, numa escola muito boa aqui em Mossoró. E a minha oração, todos os anos com o Senhor, era que Ele continuasse provendo na vida dela, para que ela pudesse continuar nos abençoando. E todo ano, quando ia virar o ano, porque ela também não tinha muitas condições, era um ato de amor, né? Que ela fazia por nós. Então, eu falava assim, Deus, por favor, cuida dela, para que ela possa continuar cuidando da gente. E quando eu orava a Ângela, eu sentia Deus me abraçando, eu sentia Deus como um pai protetor e provedor. Naquela época, ele era o meu pai protetor, que me abraçava de noite antes de dormir e que provia, porque nunca faltou. Desde que ela decidiu... Eu tô pedindo, eu tenho certeza que Era. ele tá me atendendo já. Ele já tá dando, Candice, respira, relaxa. E ali eu dormia em paz com ele. Então, esse sentimento que nasceu na minha infância, eu sempre tive muita certeza de que ele estava comigo. E as coisas iam acontecendo de um modo lindo, Ângela. Assim, eu olho, Deus sempre foi difícil, mas sempre deu certo. Sempre, para todas as minhas batalhas. Quando eu decidi fazer o vestibular, e eu tinha uma mentalidade assim, Ângela, que eu não ia sair do colo de manhã. Porque como era só a gente, era eu, ela e minha irmã. Eu não vou sair de Mossoró de jeito nenhum. A gente faz planos X, né? E o Senhor faz os caminhos dele. Aí é tanto que eu fiz vestibular só para Mossoró. Quando eu saí o concurso, eu fiz porque tinha vaga para Mossoró, então eu não queria sair do colo de manhã. E o Senhor proveu a minha aprovação no vestibular. Quando eu estava na faculdade, eu decidi estudar para concurso. E tem um milagre, assim. Eu tenho 2 milagres nessa área de estudos, porque porque vai abençoar. a gente faz a nossa parte, né? Mas o algo a mais é Ele que dá. E eu lembro de uma frase de manhã, sempre manhã. Manhã dizia assim, ela sabia o quanto eu queria. Porque ela sabia que passar num concurso era a tranquilidade que ela nunca teve, né? Então, era o nosso sonho. O meu sonho era ter estabilidade. Eu digo, meu Deus, vai cair todo mês e eu vou estar tranquila, eu vou dar algo para amanhã que ela nunca teve. Então, assim, o meu porquê para estudar era ela, né? Sempre foi ela. E no INSS aconteceu uma coisa tão linda. Nunca tinha visto uma enchente em Mossoró, né? Aí, quando eu estava lá no ano do concurso do INSS, uma enchente. E eu morava na Ilha de Santa Luzia, que tem os rios do lado. Ângela, a casinha da gente era muito simples, mas deu água assim para mais de metro. A gente saiu tirando o pouco que tinha e a gente foi ficar na casa dessa minha tia, né, que pagava os meus estudos. E eu dizia, meu Senhor, a gente já não tinha dinheiro, agora nem casa. Porque a casa era simples e com água foi mais de mês, né? Aí eu disse, Senhor, me ajuda, me ajuda. Menina, eu estudei para esse concurso como se não houvesse amanhã. Onde eu estava, eu pensava, eram 5 vagas para cá, né? Eu dizia, Senhor, 5 pessoas estão estudando, eu vou para casa estudar. Eu ia na padaria pensando em voltar para estudar. E eu estudei tanto que o Senhor me abençoou. E aí eu passei, né? Quando eu vi o meu nome lá... Você não acreditava? Quando eu vi o meu nome lá, e vinha o nome e a posiçãozinha do lado, sabe? Aí tinha um 1zinho lá. Eu digo, Deus me deu mais do que eu pedi, eu só queria ficar entre os 5. Então,
Quando a gente dá o nosso máximo, o Senhor dá mais. E, Ângela, eu fui nomeada quando a água baixou. E eu já tinha dinheiro na conta para poder ajeitar minha casinha, entendeu? Então, ali eu vi que Deus, ele não só cuida, como ele cuida na hora certa. Quando ele provê justamente quando a gente mais precisa, sabe? Que bênção. E aí a minha casinha ficou com o meu quarto cor-de-rosa, gente. Meu sonho. Meu sonho poder realizar, sabe? E ali foi só o início, porque o Senhor tinha muito mais. O Senhor tinha muito mais para fazer que eu nunca nem ousei sonhar. Porque quando eu estava com 6 meses lá no INSS, o gerente chegou e perguntou se eu queria prestar um serviço em Brasília. Eu digo, Brasília, eu nunca tinha cogitado. Minha viagem mais longa era Tibau, aqui nas férias, coladinho. E eu digo, Senhor, Brasília. E eu não sei de onde veio coragem. Eu disse, vou. Tô pronta. Tô pronta, Senhor, deve ser de ti. E eu fui para Brasília. E aqui, Ângela, assim, a gente recebe a bênção, mas vem o desafio junto. Toda bênção vem com desafio junto. O trabalho não era mole, não. O pessoal fala muito, servidor tem vida boa, a gente dá passa um dia lá como atendente no INSS. A gente tá falando de quem trabalha mesmo. É muito complexo, é um serviço complexo, é muita responsabilidade, né? Você lida com as vidas das pessoas, a aposentadoria. Então, eu era uma menina, eu tinha acabado de me tornar adulta. E você foi só? Fui sozinha. Inicialmente eu fui sozinha. Na época, o pai dos meninos estava fazendo um concurso para lá, a gente só namorava. Mas o Senhor já estava movendo, né? Lá eu descobri que estava grávida. Lá a gente casou e lá a gente constituiu família. A gente viveu 12 anos juntos, meu ex-marido. E, assim, Deus tinha um propósito ali em Brasília. A minha família foi constituída lá. É uma cidade muito boa. É uma cidade, assim, que me deu oportunidade depois de passar num outro concurso que nunca passou pela minha cabeça. Trabalhar com as pessoas que eu estudava pelos livros na faculdade, né? Então, o Senhor vai abrindo portas de um jeito que a gente não imagina. O segundo concurso também foi um grande milagre, porque lá no INSS também não era tão fácil. Lá não era pronto, fácil. Para você que está aí pensando, será que eu me preparo para um concurso? Se prepare para fazer a sua parte. Eu digo muito, eu até gravei uma live sobre isso. Eu disse, gente, se você quer passar num concurso para achar que vai se aposentar antes da hora, não é isso. O serviço público tem muitas pessoas que trabalham muito, que são comprometidas. E é disso que o cidadão precisa, né? De pessoas comprometidas. Então, tem muitas vantagens. A estabilidade, uma boa remuneração, uma excelente remuneração. Mas tem muito trabalho, como qualquer bênção que a gente recebe. Quando você recebe um filho, vem um trabalho junto, né? Você recebe um casamento. Vamos lá. Então, é isso. Agora, é só para mim não perder esse gancho, que você falou assim, o tanto que você queria essa... Deixa eu abrir meu lencinho também, né, gente? Sim. O tanto que você queria a estabilidade, sim, né, esse foco que foi gerado no seu coração, sim, por desejar tanto ajudar a sua mãe. É isso. De lá para cá, o que você já conseguiu fazer? Menina, Deus é tão maravilhoso. Pra baixinha. Pra baixinha. Hoje a baixinha mora em Natal, porque minha irmã mora em Natal. Gente, essa baixinha não é mole, não. A minha irmã passou também em psicologia com 15 anos, hoje é doutora em psicologia, é professora universitária. Então, assim, ela colocou em nós um desejo tão grande por estudar e a gente não sossega, né? Porque a gente está sempre buscando mais. E veio dela, assim, de tudo que ela era. Profetiza aí, minha filha. Profetizando. Esse povo que seja gente, gerado em nome de Jesus. Que seja gerado em ti um grande desejo por conhecimento, por estudo, porque estuda que a vida muda. Porque, de fato, o que as restrições que nós passamos, e hoje de manhã a gente viaja junto, hoje ela vive numa casa muito boa lá em Natal, tem plano de saúde, tem pronto atendimento. Que a gente não está falando só de estudo, que a gente sabe, como você mesma falou, mesmo não tendo, né, Sim. no caso a sua mãe, mesmo sem os estudos, mas trabalhando, Deus sempre estava provendo. A nossa família chegou mas junto, a gente falar né? de sonho mesmo, que sonho. Deus chega para realizar o seu sonho. É verdade. E na época que eu passei nesse do tribunal, o que aconteceu? Eu estava no INSS e lá eu trabalhava mais horas e eu morava longe, porque a cidade que eu morava era longe. Então eu passava assim quase 12 horas longe do meu pequeno e eu tinha tido um bebezinho. E eu confesso que às vezes eu me sentia assim culpada. Eu digo, Senhor, eu quis tanto isso, mas agora não tenho tempo para o meu bebê. Entendeu? E eu disse, Senhor, me ajuda. E eu não entendi, às vezes, se eu estava sendo ingrata. Deus é muito paciente com a gente, né? Eu peço, e quando chega, a gente... Mas é isso mesmo. Mas aí eu tive que chegar num limite, assim, de desgosto, entre aspas, com o trabalho,
para que o Senhor plantasse um outro sonho no meu coração. Aí, olha como ele fez. Uma amiga minha passou nesse concurso do tribunal, primeiro do que eu. E ela falou, Candice, eu estou num lugar que é perfeito para quem tem filho. E eu doida para ter outro filho, né? Porque eu sou apaixonada por criança. E aqui a gente tem uma qualidade de vida melhor. Tem creche no tribunal. Então, você deixa o bebê aqui, vai, trabalha, pega o bebê. Eu digo, meu Deus, que sonho. É isso que eu quero, Jesus. Eu disse, Senhor, é isso. Aí eu me agarrei nesse sonho, sem tempo, de jeito nenhum, mas a fé lá em cima. Eu digo, Senhor, se o Senhor fez uma vez, o Senhor faz de novo. Né? Porque lá no INSS foi ele. Então, agora o Senhor vai ter que ser mais ainda comigo, porque agora é mais difícil, né? Sem apoio familiar e com um filho pequeno. Esse, eu digo assim, esse foi 90%, o INSS eu digo que foi 80% Senhor. Esse foi quase 100%, minha filha, porque para ele Por colocar... mais que você se esforçasse, mas você sabia que realmente... Porque o meu esforço era um tempo muito curto. Eu estudava assim de 5 da manhã até as 6h30, que era hora de ir para o trabalho, e à noite depois que eu voltava, e com o neném. Então, assim, quando Deus quer, é do pouco mesmo que ele faz a abundância chegar. É o meu pouco com fé. É o pouco com fé. Você falou de maternidade, eu queria te perguntar. Hoje a gente percebe de uma forma assim muito clara como as mulheres de hoje, né? Por essa, eu não digo nem que pela busca, mas Sim. pela necessidade, Sim. né? De também ter a sua independência financeira. Geralmente quando a gente fala sobre maternidade, pronto, a gente já começa a chorar, a gente já começa a compartilhar de coisas que a gente gostaria de fazer e outras que a gente não gostaria de fazer. Sim. E tem aquele ar de culpa. Como é que você se vê como mãe? Meu Deus, eu me via como uma péssima Já que você tem um mãe. exemplo de mãe, né? Baixinha. Menina, imagine. É por isso que eu tô dizendo, porque é baixinha. E você imagina o que ficava no meu coração. Eu digo, meu Deus, eu não posso... Eu tenho que ser pelo menos como a minha mãe. Meu referencial, assim, meu tudo. E aí, pronto. O que me fez passar no tribunal foi isso. Foi essa questão da maternidade. Porque eu olhava para a minha ausência total de tempo, eu dizia, Senhor, eu quis muito, mas eu quero também poder ser uma mãe dedicada. E eu olhava para o meu bebê e eu já chegava cansada, às vezes perdia a paciência. Eu acho que é a realidade de muitas mães que trabalham fora, né? Muitas vezes falta, chega só os pedacinhos para o filho, né? E eu me via naquela forma de que, Senhor, não foi isso que eu pedi. Eu quero também poder entregar o meu melhor. Desfrutar dessa maternidade. E quando eu pedia isso para o Senhor, que apareceu essa oportunidade no tribunal, Ângela, teve uma época que eu disse assim, Senhor, eu vou tirar umas férias e vai ser full time, eu vou estudar 100%. Aí eu coloquei toda a minha fé, toda a minha força e minha energia naquele concurso. E quando eu cheguei lá no tribunal, assim, eu cheguei no mesmo aniversário, presente de aniversário. E já teve uma festa de aniversário lá para os aniversariantes do mês. Eu digo, meu Deus, é um presente. Pronto, tô aqui. Tô aqui, Senhor, obrigada. E aí eu comecei a ter tempo para o meu pequeno. Aí logo em seguida eu engravidei de novo. E o meu pequeno ficou na creche. Eu disse, meu Deus, isso é um sonho realmente. Eu parecia que eu tinha entrado num pedacinho do céu. Eu quero dar graças ao Senhor pelo tribunal, porque promove a qualidade de vida. Pronto, se você quiser estudar, gente, estude para os tribunais. Porque dá para ter qualidade de vida, remuneração adequada. Muita responsabilidade também, mas é para mim, é como desfrutar de um sonho. Lá tem uma rampa bem grande, assim, bem linda. Quando eu subi, eu digo, meu Deus, todos os dias que eu ia trabalhar... Eu dizia, Senhor, obrigado por essa bênção, obrigado por essa bênção. E quando os desafios vinham, eu dizia, Senhor, obrigado por essa bênção também, né? Porque é isso, cada bênção vem com seus desafios. Eu sou muito grata ao Senhor pelas minhas bênçãos e desafios. Grandes bênçãos e desafios. A gente fala de tanta coisa linda que Deus faz, de tantos milagres, e a verdade é que também a nossa vida ela tem muitos altos e baixos. É verdade. Né? Mas o bom é que Jesus está conosco em todos eles. Todos eles, glória a Deus. Dentro de um momento muito difícil para você, que é chegar a uma separação, ter todo um processo de, né, não só de como você se vê nisso, mas também de como você passa a enxergar a partir de agora o olhar dos seus filhos, como eles vão se sentir no meio disso, né? Porque é um choque. É um choque para você como mulher e é um choque para você como mãe, porque a mãe sofre muito mais, já pensando como é que eles vão se sentir. E as perguntas que eles vão fazer, como é que eu vou lidar agora com esse novo cenário. Verdade. Né? Para você, a separação, o que te deixou de mais pesado dessa separação? Eu creio que eu tive que enfrentar o meu maior medo. Foi durante a separação. Porque eu nunca estive só. Eu vivi com a minha mãe até o dia que eu casei. Então, eu nunca tive esse momento de estar sozinha. E quando eu separei, eu lembro que o meu maior medo é, meu Deus, nos dias que eu estiver sem os meninos, como é que vai ser ficar só?
E foi ali que eu descobri a coisa mais linda, porque foram nesses dias em que eu estava só, depois de um período de depressão, de um período de questionamento. Eu vou voltar só um pouquinho, porque assim, isso aconteceu na melhor fase das nossas vidas. Ele estava no concurso dos sonhos dele, eu também estava no concurso dos meus sonhos, então, a princípio, Tá tudo maravilha, tudo a gente tá maravilhoso. realizado. Só que nesse período, quando eu fui para Brasília, na verdade, eu não consegui encontrar uma igreja em que eu me firmasse, em que eu pudesse alimentar ali, pelo menos toda semana, a minha fé. Eu não consegui. Quando eu vim aí eu vim um tempo para Natal, consegui encontrar um lugar em que a minha fé foi avivada. Essa igreja expandiu para Brasília e lá eu consegui ter um apoio. Deus fez tudo certinho. Porque quando eu me separei, eu já estava frequentando um lugar. E esse lugar me acolheu. E esse lugar pôde me dar força, assim, sabe? Mas nos dias em que eu estava sozinha, porque às vezes é só você e Deus. Às vezes nem um ser humano, muitas vezes eu vivi isso na minha separação. Não tinha ninguém que eu pudesse pensar, vou ligar para fulano. Não. Até porque quando você passa muitos anos casado, pelo menos comigo foi assim, e longe da sua cidade natal, todo o ciclo É diferente. é diferente. É tudo relacionado ao casamento. Minhas amigas são casadas com amigos dele, né? Todo mundo do mesmo ciclo. E eu dizia, Senhor, e agora? Eu tô só, minha família tá lá. Os meus meninos estão lá, que ele tá na guarda compartilhada. E agora? Agora sou eu e o Senhor. E foram nesses dias, Ângela, em que eu questionava ao Senhor, eu dizia, meu Deus, por quê? Tava tudo tão certinho na minha vida, né? Tava tudo tão bem. E ali eu entendi que ele me queria, Ângela, porque eu não estava totalmente entregue. Eu creio até que talvez eu tenha ficado até um pouco orgulhosa demais, porque estava tudo bem demais, assim. E eu acho que eu me desconectei um pouco dele. E quando aconteceu isso que eu entendi, que eu não estava totalmente entregue, porque quando eu voltei e me conectei, Você estava tipo Jó. é, eu pronto. ouvia falar do Senhor, mas agora os meus olhos o veem. Isso. Porque quando no meu quarto, eu vou contar um testemunho, eu não sabia se eu ia contar, certo? Mas eu vou contar porque eu sei que algumas pessoas podem estar passando por isso. Como eu estava muito bem e de repente acabou tudo, né? Eu me vi sem chão. Eu questionei o Senhor. Eu digo, Senhor, o Senhor sempre esteve comigo, o que aconteceu agora? E a minha fé foi muito abalada nesse primeiro período da minha separação, nos 6 primeiros meses ali. Muito abalada. E quando isso aconteceu, Ângela, quanto mais eu questionava ao Senhor, mais a minha dor aumentava. Quanto mais eu brigava e me afastava, e mais o meu buraco se aprofundava. E nesse período eu tive que pensar, eu sempre amei viver. Eu sempre amei viver. E nesse período eu comecei a ter pensamento de ir morar no céu, ou enfim, de ir embora, de pôr fim àquela dor. Eu queria pôr fim àquela dor. E aí eu estava fazendo terapia, eu conversei com a minha psicóloga sobre isso, e ela disse, você nunca precisou de medicação, a gente sempre fez acompanhamento, mas você está entrando numa depressão, procure ajuda médica. E eu procurei ajuda médica, eu comecei a tomar medicação, mas eu me sentia muito mal com essa medicação. Eu sentia enjoo, eu tinha dores de cabeça fortes, eu não me adaptava, e eu pedia a Deus, Senhor, não é isso que eu quero para a minha vida. Eu não quero viver dependendo da medicação, porque a medicação ela me deixava sem emoções. Então, como eu estava com as emoções muito negativas, e já com esse tipo de pensamento, ela bloqueava, mas eu não sentia mais nada. Então, eu me sentia apática, eu não me sentia sendo eu também. Anestesiada. E ali eu disse, Senhor, eu não quero viver assim também. Eu tenho tanto para viver, tanto para entregar. Eu não quero viver nessa apatia onde eu não consigo me conectar. Eu sempre gostei de me conectar com as pessoas, eu senti que eu não queria aquilo para minha vida quando a minha prima veio conversar comigo sobre uma situação difícil dela e eu não conseguia chorar, eu não conseguia sentir nada. Aí ali eu vi, não, Deus, eu não quero. Eu quero me conectar com as pessoas em verdade, eu quero sentir de novo. Mas o Senhor precisa me curar, porque eu quero sentir coisa boa. Eu não quero estar vivendo, né? E quando teve o Senhor falou comigo num sonho. Quando eu estava com esses pensamentos, e
E uma vez eu fui atrás de fazer e tal. E aí, quando eu voltei para casa, foi o Senhor que me trouxe para casa, eu disse, Senhor, me cura disso, eu não quero mais sentir isso, me cura disso. E aí ele me deu um sonho tão forte, Ângelo, tão forte, que depois daquele sonho, nunca mais eu tive esse pensamento. Qual foi esse sonho? Eu sonhei que eu caía num buraco. Caía e morria. Só que os meus filhos chegavam, eu estava de fora, e os meus filhos chegavam para ver eu daquela forma. E eu sentia no meu sonho a dor deles. Quando eu sentia aquela dor apertando meu peito no sonho, que era a dor que eles estavam sentindo por eu ter ido, eu acordei e disse, nunca, Senhor, eu farei isso com eles. Qualquer dor que o Senhor me der, eu suporto, mas eu não vou fazer eles passarem por isso. E ali, nunca mais eu tive esse tipo de pensamento. Glória a Deus. Nunca mais, glória a Deus, nunca mais, porque eu entendi que dor nenhuma que aconteça na minha vida eu posso transferir nesse nível. E eu lembrei da minha mãe. Ela passou por dores tremendas e ela nunca abriu mão nem da vida dela e nem da sua. minha. Então eu digo, obrigada, Senhor, por ter me colocado na barriga certa e por ter me dado esse sonho que revelou que o Senhor ainda tem muito para fazer na minha vida. E nessa época eu não sabia o tanto que ele ainda ia fazer, mas porque mas a eu confiei. sensação é que acabou tudo, né? Na tristeza profunda, Sim. Né? Naquele sentimento de eu não tenho mais nada para fazer, eu não tenho nada mais para viver. É verdade. A gente vê tudo cinza, né? Cinza. A vida não tem mais cor. É verdade. Por mais que você tivesse todos os outros motivos para continuar. E eu sei que quando a gente fala de dores e de separação, vem muitos sentimentos juntos. Talvez por isso mesmo seja tão difícil, né? Porque para uns é abandono, para outros é sentimento de ter sido trocado, para outros é o sentimento de a culpa era minha. Sim. Enfim, né? É verdade, muita coisa junto. Muita coisa e realmente não tem como a gente dizer que não abala, mas tem aquele que é estrutura firme e forte, se a gente tiver com ele, ele nos ajuda, né? E foi muito interessante, Ângela, porque quando eu reencontrei Chiquinho, já tinha um ano, então já tinha acontecido esse processo de que eu não estava mais com pensamentos de morte, mas ainda tinha uma ansiedade, porque é muita coisa para colocar no lugar depois de uma separação, né, de muitos anos. Era muita coisa para resolver. Então, ainda... Aí, quando o Chiquinho me encontrou, eu estava numa fase assim, que eu já tinha ido para o Senhor. Não quero ninguém. Não, eu não queria, Ângela, eu não queria ninguém. E mais que isso, assim, quando ele chegou, na verdade, eu já estava dizendo aí assim... Aí ela, não quero ninguém. Quando viu o Chiquinho, a não ser Chiquinho. Pensando bem. Senhor, agora se for ele... E eu vou te falar, Ângela... Vamos recapitular para o pessoal entender. Chiquinho é a pessoa que ela está dizendo que ela deu um fora, né? Lá na infância, Lá na infância, né? E aí, todos esses anos depois, então, você tinha feito a tua vida, família, já estava separada. Nunca ouvi falar de Chiquinho nesse Chiquinho tempo todo. Também do mesmo 22 jeito. anos. Ele também teve, né? Os relacionamentos dele, teve filhos. E olha como é que são as coisas da vida. Eu estudei com Elaine, que é irmã do Alcides, que é cunhada de vocês. Aí eu tava lá no Instagram, um dia assim e tal, aparece uma foto de Kátia, a irmã de vocês. E fazia muitos anos. Mesmo tempo que eu não via Chiquinho, era o tempo que eu não via Kátia. Gente, eu creio nas conexões do céu. Continue. Olha só, menina, eu vi Kátia, eu disse, vale, que linda, assim? Kátia. E o que é que tem a ver Kátia com Elaine? Eu fui fuçar, né? Aí eu, vale, Kátia casou com Alcides. Aí eu pensei, será que Chiquinho, onde é que anda? Aí achei Chiquinho no Instagram de Kátia. Olhei o Instagram dele, assim, não tinha mulher nenhuma. Eu digo, vale, meu Deus do céu, não tinha... Eu acho que ele tá só. Enfim. Aí eu mandei só assim, oi, menina, este menino me respondeu não sei que hora já. Aí me contou que estava nesse processo de troca de loja. Menina, a gente começou a conversar, Ângela, eu descobri tanta coisa nessa primeira conversa. A gente conversou da cartinha. Gente, eu vou contar da cartinha. A cartinha que ele fez para mim quando eu era criança, eu joguei no rio. Ele disse que foi a primeira decepção amorosa da vida dele. Tadinha. Ele não entendia, que eu nem sabia que era verdade, assim, né? Que foi um impulso infantil, que eu me arrependo porque ele já me perdoou. E aí, eu me apaixonei, eu segui apaixonada por ele, mas com pouco contato. Eu resolvi declarar o meu amor para ele por meio de uma amiga minha, escrevi uma cartinha para ele.
E eu Isso na época na lá época, atrás. lá atrás. Isso tudo é porque tô lembrando, porque a gente foi conversando no Instagram sobre isso, sobre esse ocorrido, Você né? jogou a cartinha dele no Rio, E fui atrás de continuou mandar. apaixonada e depois foi atrás de escrever uma cartinha pra ele. Foi. Minha amiga levou a cartinha até ele. Porque eu não tinha coragem, eu era criança. Eu não tinha coragem de entregar. Ela voltou com a cartinha e disse... Não, ela disse assim, Candice, não deu para entregar, ele não estava lá. Aí, na minha mente, ele nunca soube Da do cartinha, meu amor. assim. Nunca soube. Só que ele me contou, agora, depois de 22 anos, que ela foi e ele não recebeu a cartinha. Ele disse, não quero não. Magoado. Magoado ainda. Resposta. Aplicou na mesma moeda. Pronto, aí ficou zerado, né? Lá atrás ficou Meu zerado. Deus. A parte de que a gente teve uma coisinha, eu vou deixar pra contar junto com ele. Porque Que coisinha. teve uma coisinha ainda, depois dessa fase, a gente se encontrou com 14 anos. Lembra que eu falei que se ele me esperasse? Sim. A gente teve uma coisinha ainda nessa fase, mas não vou contar agora não. E beleza, aí a gente foi tendo essa conversa nostálgica. Aí eu disse, eu tô com passagem comprada. Ele, tá, vem então que a gente conversa. Beleza, cheguei aqui, véspera de Natal, eu vim 3 de dezembro. Aí a gente foi se encontrar. Gente, foi tão engraçado, porque eu via a autenticidade da pessoa no primeiro encontro. Ele abriu o coração. Ângela, sabe aquele testemunho mais puxado dele? No primeiro encontro, o menino me contou. Hoje ele me disse que ele nunca tinha contado aquilo para ninguém. Eu digo, Senhor, obrigado por ele ter me contado. Porque, ao invés de eu ter me assustado, Sim. eu pensei assim, Jesus tem algo com esse menino. Jesus tem algo forte com esse menino. Porque um livramento desse, ele está aqui para me contar. Eu achei lindo, entendeu? Eu achei lindo. Tipo assim, eu não tive medo. Eu acho que ele tava muito querendo contar isso pra alguém. Eu acho. Né? Aí olhou pra você, tipo assim, a gente não se vê há muitos anos. Ela não vai... não é deixa eu uma contar. pessoa que vai me julgar ou que vai, enfim. Vou contar pra ela. Menina, sem saber que isso ia deixar você... Eu fiquei sem acreditar. Ele contou pra ela, gente, que pode ser que quem esteja acompanhando É. não tenha visto, né? Aqui também no canal Sim. tá o podcast com o Chiquinho. Isso. E ele contou pra ela de um livramento tremendo que o Senhor deu pra ele. É verdade. Né? Então, assim, muito forte e... E eu fiquei impactada. Eu fiquei impactada. Eu já Deus, vi... o Senhor tem negócio com esse menino. eu já vi ali que quantas pessoas ele poderia impactar com aquele livramento. E a minha vida foi muito diferente da dele. Eu confesso para você que ali eu pensei, meu Deus do céu, caminhos tão diferentes, porque eu vivi um casamento assim, super linear, super tranquilo até o dia que acabou. E eu via, e ele contando os altos e baixos, sabe? E as farras, eu digo, meu Deus, que vida diferente. Ficou aquele sentimento assim, não, e eu pensando que a minha vida que era difícil. Gente, eu pensando assim, Não, nossa, eu pensei Deus. assim, não, Deus... vou até tomar água com essa. Eu pensando, Jesus, Eu também. Eu reclamando, murmurando, e pensando que a minha vida que era difícil, escutando você, Chiquinho. É verdade, é verdade. Minha vida foi um sonho até o dia que acordei, mas foi. Desse foi. jeito. E a partir dali a gente criou, eu creio que o Senhor nos deu uma conexão, porque eu também não estava 100% ainda quando era recente, 1 ano mais ou menos o divórcio. E a gente começou a se conectar de um modo muito intenso, porque eu fui para Natal, eu queria estar perto dele, a gente virou o ano juntos, sabe? Eu não sei, Ângela, quando... Eu sei o que é estar apaixonado, você só consegue falar foi, dele. Foi uma paixão meio que instantânea. Quando aconteceu o nosso reencontro, eu vou falar só isso, tá? Só isso, gente. Eu tô só aqui observando. Nós ia chorar com a história dela, a mulher já tá só falando de Chiquinho. Não, beleza. Continue. Ai, Deus, é tão bom. Enfim. Agora fala, se na hora da dor a pessoa consegue imaginar que um dia vai sorrir de novo. Não imaginava. Né? Você fica... E ele teve muita paciência comigo. Eu tive muita paciência com ele e ele está... Eu ainda tenho, né, Senhor? E ele também comigo. Porque nós dois estávamos quebrados, a verdade era essa. Ele estava quebrado. É como você... Isso aí a gente vai falar num outro podcast, que é com eles dois, falando desse relacionamento, desse encontro após tantos anos e de entender que... E o Senhor juntou duas pessoas quebradas Exatamente. E foi restaurando, a verdade é essa. A gente está sendo restaurado juntos. Juntos. Né? E vivendo maravilhas de Deus juntos. Muito mais. Por falar em maravilhas de Deus, né? Não querendo sair do Chiquinho. Não, tá bom, depois a gente volta. Não querendo sair de Chiquinho, mas é coisa de quem é apaixonado, né, gente? Verdade. Eu entendo, quem tá apaixonado é assim, a gente só consegue... Eu disse, amor, vou falar muito de ti, porque você falou Mas muito você sabe que eu conversei isso com o Chiquinho. Chiquinho, quando a gente tá apaixonado... a gente falando de estar apaixonado por Jesus, né? E eu dizendo, quando a gente tá apaixonado por Jesus, ele tá vivendo o primeiro amor. Então é verdade. É desse jeito. A gente vai dormir pensando em Jesus. É igual com o primeiro amor que a gente vai dormir pensando nele, a gente acorda pensando nele. Amém. Tudo sempre, né? Toma banho pensando nele, vai se alimentar pensando nele. Já acorda. Né? E aí eu te pergunto, a respeito desse seu relacionamento com Deus. Certo.
acho que foi, que dia foi, meu Deus, eu não sei. Recentemente eu estava conversando com Candice. Sim. E a gente conversando sobre algumas coisas, olhar para Candice, Candice chorando. A gente citando alguma coisa, Candice chorando. E ela Candice chorando. Candice chorando. Aí eu já estou aqui orando e já estou chorando. Isso é muito bom, né? A gente ter uma sensibilidade e se permitir viver, né, nesse contato tão pessoal, né? Com o nosso Criador. Amém. Candice tem um livro, né, um e-book. Tem aí a telinha do e-book dela, por favor, para a gente colocar aqui. Candice lançou agora recentemente um e-book, depois eu vou deixar aqui para vocês também, né? O endereço é pelo Instagram? Pelo Instagram, pelo Instagram. Freitas, aí tem lá, na bio tem o link para vocês poderem adquirir. Gente, eu estava lendo o seu e-book e eu vi lá que você já começa falando desse seu fortalecimento por entender qual é a sua filiação, né? Isso. E eu creio que isso é muito mais forte do que o que a gente imagina, especialmente quando nós falamos de paternidade, né? Sim. Que, trazendo o início aqui da nossa conversa, Perfeito. quando você fala de que o pai que você sempre conheceu foi o Pai Celestial, o Criador. Sim. Então, você começa falando no e-book sobre isso, sobre saber que é filha amada, qual é a sua filiação, e ali você fala de mudanças que você se permitiu viver também, através desse momento com o Senhor. E mesmo sabendo que, desde criança, você se enxergou assim, pelo gerar de fé da sua mãe, sim, mas quando foi mesmo o seu encontro com o Senhor? Tá aí, certo. Então, o Despertar é o nome do e-book, o título do e-book de Candice, Reflexões para acender o que há de melhor em você. Eu acho que a gente tem que ter muita coragem também para abrir o coração. É verdade. Né? Mas o quão maravilhoso é saber que a nossa experiência pode cooperar, né, com o desenvolvimento, com o fortalecimento no espírito de outras pessoas. Sim. Eu já enxerguei logo isso no início do seu e-book, né? Sim. Que você... Vou aqui falar. Para mim, assim, eu me converti à questão da igreja evangélica por volta dos 18 anos. Porque o que acontecia? Na minha infância, eu via Deus como um pai protetor e provedor. Mas nessa época, eu comecei a ouvir falar de um Deus de milagres. E eu me interessei, porque eu frequentava, às vezes, a igreja católica, mas eu não via isso tão profundamente como uma pessoa me falava. Olha, Deus transformou. Essa pessoa parou de beber, essa pessoa parou de usar drogas. E eu disse, nossa, que coisa linda, que coisa interessante. Eu comecei a buscar esse Jesus que promove transformações mais profundas internas. Porque até então eu sabia que ele era meu pai. Mas eu não sabia o quanto de transformação ele ainda tinha para fazer em mim. Entende? E quando eu fui pela primeira vez que eu entrei numa igreja aqui em Mossoró, eu saí de lá, Ângela, com uma vontade tão grande de ser diferente. Porque é como se tivesse caído escamas dos meus olhos, principalmente... Você lembra da palavra que você ouviu? A palavra era sobre... Eu acho que tinha a ver com honrar pai e mãe. Eu acho. Porque eu saí de lá com uma vontade tão grande de expressar para a mãe tudo que eu sentia. Sim. Porque eu sempre fui muito tímida. Então, eu entendi que eu não conseguia demonstrar o que eu sentia por ela. Essa admiração e essa forma que eu falo hoje, isso a Candice antes, eu era muito tímida sobre expressar sentimento, muito retraída. Mãe vivia me perguntando, minha filha, você está triste? Minha filha... Mas é porque eu era muito mesmo tímida. E ali eu saí, gente, eu preciso ser a filha que ela merece, porque ela foi muito mais do que eu merecia como mãe. E eu fui transformada como filha na minha conversão. E hoje eu digo que a gente somos melhores amigas, a gente conversa sobre tudo. Não era que você não tivesse esse desejo ou que você não sentisse. Eu só não sabia como fazer. Eu só não sabia que ainda precisava desse chacoalhar para que ela conseguisse sentir também o que eu sentia por ela. Mãe. Eu sei, minha filha, que você sempre me amou. Pois é. Mas eu tô amando eu tô amando essa sua nova versão, assim, de se abrir, de falar, de se declarar. Pronto. E ali eu comecei a construir um relacionamento ainda mais próximo da minha mãe, respeitar mais, porque a adolescência, a gente fica um pouco rebelde, né? Não que eu desse trabalho, mas ouvir as orientações dela com mais paciência, com amor, e saber que era para o meu bem. Porque o adolescente, muitas vezes, acha que sabe tudo, que é o dono da razão e tem dificuldade de ouvir um não. Então, acho que Deus me deu um coração mais paciente, quebrantado e de ouvir mais a minha mãe. Tanto que até hoje eu escuto muito o que ela fala.
E eu lembro que eu não era assim. Eu sei que foi o Senhor que foi me dando esse coração, sabe? E aí só que eu fui para Brasília e lá eu perdi um pouco desse contato direto com esse Deus de milagres. Eu passei um bom tempo sem ir à igreja, muito focada no meu crescimento profissional e na maternidade. Só que está sempre um vazio. Por quê? Porque era culpa, porque eu não estava sendo uma boa mãe, era um excesso de preocupação no trabalho, era uma vida muito agitada, não tinha a paz que vem dele. Entendeu? Não tinha essa paz que vem dele por muitos anos. Então, era como se aos olhos do mundo tivesse tudo perfeito, mas dentro não estava, porque eu não estava alimentando. E hoje eu vejo com tanta clareza que o meu reencontro real com ele foi no meu vale. Foi no meu vale que ele lembrou quem ele é na minha vida. Foi no meu vale que ele voltou a me abraçar na minha cama como ele me abraçava quando eu era criança. Que lindo. Entendeu? Foi ali que ele mostrou que ele é que é suficiente. Do jeito que na minha infância eu entendia que ele era suficiente, eu precisei de um vale para voltar a perceber isso. E eu sou grata a ele pelo meu vale. Eu amo muito o Senhor. Se foi preciso o vale para se reencontrar com ele, então... E Deus, obrigado, Senhor. Obrigada. Eu sou muito grata a ele. E que o seu vale sirva para isso também. Se você está enfrentando um vale, gente, busque. Porque meu vale só terminou quando eu me entreguei de novo para ele. Aí eu comecei a ver a vida que ele tem para mim. Que é uma vida próspera, uma vida de bênçãos, uma vida em que eu tenho muito, 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 muito mais a agradecer do que a reclamar. Eu voltei a ser aquela Candice que eu sempre fui, porque essa questão da gratidão sempre foi algo muito forte em mim. Na infância e tudo. Eu aprendi com manhã que a gente tem que ser grato no pouco mesmo, que a gente tinha que agradecer, porque o Senhor estava provendo, o Senhor estava cuidando. E eu tinha perdido isso. Mesmo lá no muito. Então, assim, não é a prosperidade financeira que vai lhe preencher. Não é você estar na família ideal, ou no cargo dos sonhos, ou na viagem perfeita. É a presença. Quando eu me conectei de novo com a presença dele, aí a minha paz voltou, a minha alegria voltou, a minha vontade de transbordar em vidas voltou, porque o Senhor me deu coragem para... Um pouco antes, ele tinha me colocado no meu coração num período de vale, porque a vez do divórcio não foi a primeira vez que eu separei. Houve uma separação anterior, que foi um vale, onde eu tive um encontro com o Senhor. E ali ele me mostrou que a luz que vem dele, em nós, não pode ficar embaixo da mesa. Ali eu recebi essa palavra. Você tem muito a entregar. Então, o Senhor me capacitou com coragem. Aquela menina que não abria nem a boca, o povo dizia que eu era antipática, porque eu não falava. Eu tinha muita vergonha de tudo. E aquela palavra que eu recebi me encheu de uma forma que hoje eu escrevo sobre ele, eu falo para mulheres sobre ele. Eu quero que ele me use, porque ele já fez tanto. Seria muito egoísmo da minha parte reter, né, todo esse amor. Como nós somos luzeiros no mundo, né? Exato. Então, cada vale teve um propósito, eu vejo. Inclusive, sabe? o seu e-book foi escrito no vale. Esse e-book foi escrito nesse meu período de vale do divórcio. O Senhor é lindo. É lindo como Ele faz. Porque pela manhã, eu tentando voltar, né, a respirar melhor, eu orava. E Ele me dava as palavras. É como se fosse Ele me enchendo. Entende? Ele, Candice, eu faço isso, eu sou isso na sua vida. Como, por exemplo, o orgulho, né? Ele me deu muito sobre orgulho. Porque eu digo que eu tinha tudo. Tipo assim, é como se não faltasse mais nada, mas estava faltando o principal. É como se eu tivesse ficado orgulhosa, entende? E aí ele tirou aquilo que, nos meus olhos materiais aqui, sem ser os espirituais, era o meu tudo, que era a minha família, entre aspas, né? Ali o casamento. E ali, quando aquilo saiu, eu entendi que, não, Senhor, é o Senhor que é o meu tudo. Né? É o Senhor que estava faltando para que a minha alegria fosse real. E quando ele me deu isso de volta... Aí quebra o orgulho, né? Reconhecer que precisa dele. Aí eu me quebrantei. Eu disse, não, Senhor, é a minha... Eu não sou independente. Eu não sou empoderada, independente, que faz... Não, Senhor, eu sou totalmente independente. E é muito bom ser dependente. E eu amo ser dependente de ti. Exato. Porque eu só dependo do dono de tudo, né? Do que sabe tudo, do que tem os melhores planos.
Então, hoje eu amo essa dependência, eu não abro mão dessa dependência. Eu quero para sempre viver essa dependência, porque é só nesse lugar que a gente tem Amém. paz. Só nesse lugar que a vida faz sentido para mim. Hoje eu digo com muita certeza, é só na presença dele que tudo tem sentido. Todas as dores têm sentido, sabe? Principalmente as dores. Eu vejo muito sentido das dores que manhã passou, das dores que eu passei. A gente agradecer pela dor só no Senhor. Só. Só no Senhor. Não tem outro caminho. Você fala muito da sua mãe, e se a gente for tirar aqui, assim, o tempo de que você comentou Sim. sobre ela, realmente, em praticamente todo o podcast, você cita, Sim. né, a baixinha, a admirável baixinha. Minha baixinha. E aí, eu te pergunto, como você hoje se expressa, né, com muitas declarações de amor, de admiração pela sua mãe, como é que você quer que seus filhos lembrem e falem de você? Eu quero que eles me vejam como eu vejo a minha mãe, como uma pessoa de fé. Porque se eles entenderem que a fé muda tudo, como eu entendi que a fé muda tudo, eles vão ter uma vida boa, sabe? Porque não é a circunstância, não é a circunstância, é quem está com você na circunstância. Né? Se eles buscarem ao Senhor, como eu fui encorajada pela minha mãe, não tem circunstância que vá derrubar eles, pelo menos não por muito tempo, só até eles aprenderem o que a circunstância quer ensinar. Então, eu só quero isso, que eles vejam a importância da fé na vida deles. Porque eu não vou ter medo dos vales que eles vão atravessar, porque eu sei que eles vão aprender nos vales, eu não vou precisar me preocupar, eles vão estar na dependência de quem vai poder supri-los de verdade, né, que é o Senhor. Então, é só isso que eu quero que eles vejam. Eu quero muito também passar para eles o que eu recebi de manhã, que é a importância do esforço também, sabe? De buscar, de fazer a sua parte para que o milagre aconteça. Porque a baixinha, ela não brincava em serviço, sabe? Esse vigor para buscar, né, crescimento pessoal, crescimento profissional e crescimento espiritual, esse fogo, essa chama que não deixa você morno, não deixa você conformado ali, sabe, só esperando. Essa importância de fazer a sua parte. Porque eu creio que Jesus, ele aprecia as pessoas que fazem a sua parte, né? Quando a gente vê os milagres acontecendo, a gente vê o passo das pessoas em direção aos milagres. Eu me lembro muito da mulher do fluxo de sangue, que ela teve que encarar a multidão mesmo, todo mundo Cheia de dor, de cheio de dor, de fragilidades. fragilidade, e ela teve que andar até Jesus, e com fé, andar com fé até Jesus. Ele está esperando para liberar o poder, liberar o milagre, liberar a bênção, mas ele espera a nossa parte também. E, gente, faz o seu pouco, que ele coloca a mão dele, poderosa, e te abençoa com muito mais, né, do que a gente sonha, do que a gente imagina. Eu vivo muito além do que eu sonhei na minha infância, e eu sou muito grata a ele por isso. Um versículo que você diz assim, esse versículo me acompanha durante toda a minha caminhada. Eu tenho ouvido muito o nada te separa do amor de Deus, né? Nada te separará do amor de Deus. E hoje eu digo que é nada mesmo, porque se tá bom, hoje eu vejo assim a mão dele. Se tá bom, eu vejo a mão dele na bênção, né? Hoje eu me enxergo vivendo uma bênção, porque tá numa família de pessoas, né? Tá sendo incorporada a uma família de pessoas que buscam tanto ao Senhor, para mim é uma bênção. Aproveitando, você... Diga. É verdade, você sonha com... Você sempre falava assim, acho muito bonito um pastor. Eu gostaria de ser casada com um pastor. Ah, sim. Ó, gente, pronto, aqui vai ser o testemunho que Deus dá muito mais. Porque Que coisa linda. eu só pedi assim, Senhor, me dê alguém que ame o Senhor. Porque se for alguém que ame o Senhor, eu sei que vai dar certo. Se amar o Senhor, se buscar o Senhor... Vai me amar, vai me respeitar. eu sei que é tudo uma consequência. Ah, o Senhor, quando eu descobri que amor estava assim, né, na família de pessoas que já pregam, que levam almas para o Senhor, eu digo, Deus, isso é muito mais do que eu pedi. E quando eu vi o Senhor entrando na vida dele, tocando ele daquele jeito tão lindo como está acontecendo, aí eu digo, Senhor, a gente pede tão pouco e o Senhor abençoa com muito mais, né? Eu tô encantada, assim, Ele faz Ai, realmente, Deus. além do que a gente pede, além do que a gente imagina. Aleluia, é isso.
Eu Até as achei palavras lindo. acabam. Eu achei lindo quando o Chiquinho disse assim, ela disse que ela amaria ser casada com um pastor. Eu disse, você tá vendo, Chiquinho? Você não tem pra onde correr, você tem promessa de todo Mas ali, com jeito. relação Que a coisa. ele, é porque é isso. Quando ele me contou aquele testemunho, eu falei, Senhor, são outras pessoas que estão precisando ouvir isso. Eu estou aqui ouvindo isso, testemunhando, glória a Deus, mas tem muita gente precisando ouvir isso. E agora que ele tá já há bastante tempo sem beber, gente, o Senhor é lindo demais. E ele fala para os amigos dele, minha vergonha zero. Eu digo, meu Deus, como o Senhor é maravilhoso. Transforma mesmo. Transforma. E os amigos dele já dando retorno também, mandando coisa do Senhor, de Deus. Eu digo, meu Deus, o Senhor é poderoso demais para fazer. Muito mais do que a gente pede, né? Muito mais do que a gente pede. E aí a gente reconhece que precisa do Senhor em todas as áreas da nossa vida. Todas. Né? Amém. E Ele é Pai, Ele tem prazer em nos ajudar, em nos abençoar. E principalmente quando o desejo do nosso coração está alinhado. Né? Exatamente. Que Deus, na palavra do Senhor diz que entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Ele faz, mas é o desejo do nosso coração, né? É o deleitar e ter prazer em Deus e estar alinhado com a vontade dele. É verdade. Aí, é tanto que eu digo muito, né? Gente, eu desejo que Deus conceda os desejos do seu coração, mas os desejos alinhados com a vontade do Senhor. Amém, né? é verdade. Esses o Senhor tem prazer, né, em nos conceder. Eu quero fazer então com você nesse momento. A gente vai ter uma outra oportunidade de conversar mais com Candice, juntamente com o Chiquinho, onde eles vão falar desse encontro deles, como que eles estão, né, vivendo essa experiência, dessa conexão que o Senhor fez entre eles e especialmente de uma conexão espiritual, né, que é caminhar com uma sede de servir ao Senhor e de caminhar juntos debaixo da bênção do Senhor. Amém, Mas então, eu queria encerrar deixando o espaço para você fazer como eu perguntei para Chiquinho. Certo. Tira a Ângela da sua frente. Certo. Imagina que você está de frente com Jesus. Oh, Deus. O que você diria para ele hoje, nesse dia? Deus, primeira coisa que eu quero te falar, obrigado, Pai, por ter me colocado na barriga daquela baixinha. E obrigado por ter estado comigo durante toda essa minha jornada aqui. Eu só quero agradecer, Deus, porque o Senhor se revelou para mim quando eu estava perdida. O Senhor me reencontrou. O Senhor me lembrou quem o Senhor é na minha vida. O Senhor me resgatou, o Senhor me restaurou, o Senhor me deu alegria de viver. Então eu sou grata a Deus por tudo. Eu sou muito grata pela vida. É muito bom viver e ver as maravilhas do Senhor. É muito bom. Então, se tem alguém passando por um vale, olhe para cima, que é de lá que vem o socorro. Olhe para cima, que é de lá que vem o socorro. E ele não tarda. A gente só tem que crer. A gente só tem que crer. Então, Deus, obrigada. A minha palavra é, Senhor, obrigada. Bem que você falou, que gratidão é algo que... que permeia a minha vida. E assim, Ângela, não tem como a gente ser infeliz sendo grato. É incompatível. Então, se você está triste, comece a olhar para o que você ainda tem. Se agarre no que você ainda tem. Eu sempre falava muito isso. Eu digo, Senhor, mas eu tenho... Os meus filhos estão saudáveis. Quando perdi uma parte, eu comecei a focar no que ficou. E quando eu foquei no que ficou, eu vi que era muito. E quando ele chegou, aí eu vi que era tudo. Na verdade, não estava faltando nada. Ele só estava me dando um novo rumo, me dando uma nova trajetória, uma nova história. Ele estava me oportunizando estar aqui hoje falando para essas pessoas. Ele estava construindo um novo caminho. Era só isso. Foi uma mudança de rota, mas o alvo sempre foi ele. A direção sempre vai ser ele. E aí não tem caminho errado, né? Quando o alvo é ele, não tem caminho errado. E aí é falar de reconstrução e reconstrução firme no Senhor. Amém. Ter a oportunidade de estar aqui. Amém. E falar para as pessoas que a gente passa por deserto, a gente passa por vale. E estando com o Senhor, a gente conta a vitória. Amém. O testemunho é que Ele é suficiente. Glória, né? a Deus. Glória a Deus. É isso. Candice, obrigada. Foi um aí. prazer, uma alegria. Que o Senhor continue ministrando em vidas através da sua vida. Glória que a a sua Deus. história gere nos corações o desejo de estar com o Senhor. E gere Amém. nos corações de quem talvez esteja na fase que você esteve, se questionando, perguntando Sim. a Deus. Que
possa gerar essa mesma busca. Amém. De ter um reencontro lindo, firme e agora constante no Senhor. Glória a Deus. Deus te Amém. abençoe em Deus Cristo abençoe. Jesus. Até o nosso Obrigada. próximo encontro, que você vai voltar, né? Tá, joia. Combinado. Beijo, gente. E aqui a gente declara que Jesus é Lindo! tchau, tchau.